E Deus falava comigo: Saul perdeu a unção de vitória pela desobediência a Deus. Ele sabia que só sacerdotes poderiam sacrificar ao Senhor. Ele, como rei, era para pelejar pelo seu povo. Mas como Samuel demorou, ele disse: eu mesmo sacrificarei. Então, todas as vezes que eu e você tentamos fazer alguma coisa que Deus não nos mandou, é derrota na certa. Amém? Amém. Naquele dia, ele perdeu o seu reinado. Naquele dia, o Senhor o rejeitou. E Deus, naquele mesmo dia, olhou para um jovem. Um jovem que vivia cuidando das ovelhas do seu pai. Ele vivia fazendo o que, a igreja? Ele vivia cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era o mais novo. E eu olhava aqui nessa palavra e Deus me dizia: vê, minha serva, no momento em que eu enviei o meu profeta ali na casa de Jessé, ele tinha 8 filhos. E eu convidei ele com todos os seus filhos para vir sacrificar na minha presença junto com o meu profeta. E Jessé não trouxe os 8, ele trouxe apenas 7. Porque ele olhava como todo homem olha, para a aparência. Ele achava que aquele pequenino, aquele Deus não ia escolher não. Aquele lá não, porque ele só sabia cuidar de ovelhas. Ele era o menor da tribo. Amém? Da casa de seu pai. E eles achavam que a única coisa que ele podia fazer era cuidar daquelas ovelhas, já estava bom demais para eles. Quantos aqui Satanás diz que tudo que tu tem feito já é suficiente, tu não precisa fazer mais? Amém, igreja? Amém. O diabo muitas vezes fala isso para você. Você não precisa fazer mais nada. Você tem que parar. Isso tudo aqui para ti já está bom demais. Mas o Senhor, Ele quer algo muito maior para você. O Senhor, Ele disse aqui para Samuel: olha, Samuel, os meus olhos não é olho de homem não. Os meus olhos veem o que o homem não vê. Amém? Amém. E apesar de o próprio Samuel, quando veio o primeiro dos filhos de Jessé, ele olhou aquele jovem bonito, alto, com toda uma postura de rei. Ele disse: certamente é esse o rei que o Senhor escolheu. É esse. E o Senhor disse: não, Nanina, não. Esse mesmo aí não. E veio outro também muito bonito, com a postura de um rei. Passou, Jessé colocou na frente dele e o profeta disse: agora eu acho que é esse. E Deus disse: negativo, ainda não é esse. E passou o terceiro, e passou o quarto, e passou o quinto, e passou o sexto, e passou o sétimo. E o profeta disse: cadê? Acabou teus filhos? Tu não tem mais nenhum. E aí se lembraram do que estava esquecido. Eu quero dizer para ti, igreja, em nome de Jesus Cristo, que o homem pode esquecer de você, porque você está escondido lá atrás da malhada no campo, porque você não tem aparência e nem formosura para aquilo que Deus quer para a tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus não esqueceu de você. Amém. Nunca vai se esquecer de você. Foi Ele que te criou, foi Ele que te gerou, foi Deus que no ventre da tua mãe te gerou, te formou com as próprias mãos. Você pode até não crer nisso, você pode até não acreditar nisso, mas eu quero dizer que Deus te fez com as próprias mãos. Deus não fez você para viver longe dele. Deus não fez você para andar frustrado. Deus não fez você para andar esquecido. Eu quero dizer para essa igreja que você pode até em muitos momentos ter chorado e ter se sentido só, mas eu quero te dizer que Deus sempre esteve com você. Amém, amém, igreja? O Senhor sempre esteve com você. Ele diz: eis que eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. E hoje o Senhor fala com servos dele, servos que muitas vezes se comportaram como Saul, receberam a unção para serem vencedores, para
para serem muito mais que vencedores, para guerrear e alcançar as nações da terra. Mas não alcançaram porque foram rebeldes e desobedientes. Amém, igreja? Amém. Não seja esse rebelde. Mas ainda que você possa ter agido com rebeldia, de alguma maneira você possa ter agido com essa rebeldia, eu quero te dizer que se hoje você pedir perdão do Senhor, Ele vai mudar a tua sorte. Amém? O Senhor hoje está aqui para mudar a sorte de vocês. Ele não veio aqui simplesmente para dizer palavras de homem, mas falar a palavra dele para você. Ele hoje escreverá uma nova sorte, uma nova história. E tudo aquilo que passou, você não vai se lembrar mais. Quem crê? Amém. Igreja, dê glórias ao Senhor. Dê glórias a Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, você tem que ser como Jacó. Jacó, momento antes dele receber a bênção dele, que ele havia feito um voto com Deus. No momento que ele estava só, ele havia saído fugido da casa dos pais dele, para que o irmão dele não matasse ele. Ele saiu fugido sem saber o que seria dele. E naquele lugar, na noite, naquele deserto, quando ele fez de uma pedra o travesseiro, ele disse: Deus, se tu me deres pão para comer, e se tu me vestires, se tu não deixar que falte nada para mim, e eu voltar em paz para a casa do meu irmão, tu serás o meu Deus e eu teu Senhor. E no momento que ele voltava para a casa dele, amados, o que aconteceu? Apareceu um anjo. Passou a noite inteira pelejando. O anjo viu que ele estava vencendo ele, ele feriu ele na coxa direita. E aí, o anjo disse: me solta, porque já está clareando o dia, eu preciso ir embora. E Jacó, um homem ousado de Deus, um homem determinado, ele disse: eu não te largo. Pode amanhecer o dia até anoitecer de novo, mas eu não te largo sem que tu me abençoe. Amém. Amém. Amados, não saia daqui sem a tua bênção. Não saia daqui, seja determinado. Não fique aí me ouvindo como se fosse eu falar isso para você. Amém, igreja? Amém. Tome posse, porque não é homem, é Deus que fala contigo. Aleluia. Levanta a tua voz e glorifique e toma posse. Toma posse. Porque se você não tomar posse da tua bênção, o inimigo envia outro para tomar no teu lugar. Seja corajoso, seja determinado. Tome posse daquilo que é teu e que Deus te deu. Muitos têm perdido, não é porque Deus não tem abençoado, não. É porque não tem crido que Deus é com você. É porque não tem acreditado que o Senhor já tem te dado vitória. Amém. E aí você fica paralisado, num cantinho, se achando coitadinho. Ah, coitado de mim. Deus me trouxe esse lugar para que eu fosse derrotado. Deus não te trouxe esse lugar. Deus não te trouxe até aqui para você ser derrotado. Amém, igreja? Amém. Muitas pessoas nesse lugar, Deus tem dado vitória. Deus tem falado no teu coração, mas ainda assim você tem duvidado. Vou dizer uma coisa para vocês, que o Espírito de Deus me faz lembrar. No momento que o povo de Israel, ele estava diante da bênção, Jacó, quando se viu diante da bênção, disse: eu não te largo, enquanto tu não deixar minha bênção. Mas teve o povo de Israel, eles quando estavam diante da bênção, eles enviaram espias para dentro da terra prometida. E quando esses espias voltaram e disseram: olha, lá naquela terra tem gigantes, são homens fortemente armados, e eles são muito fortes, não tem como vencer. Mas tinha dois daqueles homens que disseram: não, o Senhor disse que aquela terra é nossa, o Senhor disse que aquela bênção é nossa, então vamos entrar e tomar posse, porque a vitória já é nossa. Amém. Mas sabe o que aconteceu?
aquele povo incrédulo começou a rasgar suas vestes, colocar cinza na cabeça e dizer: esse Deus nos tirou do Egito para nos fazer derrotar. Esse Deus nos tirou do Egito para fazer a gente morrer na mão desses gigantes. Porque eles queriam chegar na terra prometida e só chegar lá e tomar posse, não ter que brigar, não ter que lutar. Meu amado, se você pensa que as coisas no mundo são fáceis, não é para ninguém. Nem para os filhos das trevas é. Só que tem uma coisa: os filhos das trevas, ele não tem um decreto de vitória, mas os filhos da luz há. Os filhos da luz há esse decreto. Antes de você ir lá tomar posse da bênção, daquilo que Deus disse que é teu, o Senhor já disse: a vitória já é tua. Tu não precisa nem botar o pé lá, a vitória já é tua. Qual é a tua parte? É crer. Acredite naquilo que Deus fala no teu coração e vai em busca da tua bênção. Saia deste lugar de paralisia. Deus não chamou ninguém para estar parado. Deus não chamou ninguém para estar murmurando. Saia dessa posição e vá em busca daquilo que Deus te prometeu, porque a vitória já é tua. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele fala também que o grande servo dele, Elias, depois de ter orado ali no monte, onde tinha 450, quase 800 profetas de Baal, e eles eram 2 deuses que ali eram adorados, e ele ali se fez uma prova. Vamos ver qual é o verdadeiro Deus. O Deus que for verdadeiro, esse vai responder com fogo. E ali, quando aqueles homens passaram quase que o dia inteiro orando, e se cortavam, e gritavam, e fazia tudo, e aquele profeta ainda ria da cara deles: vai, grita mais, vai ver que ele está lendo um jornal, vai ver que ele tirou umas pedras, grita, quem sabe ele te ouve. E a Bíblia diz que no momento que o servo do Senhor orou, desceu fogo do céu. No momento que você ora, se você crê, o fogo de Deus desce sobre a tua vida. Amém? O fogo de Deus desce sobre teus inimigos e eles serão envergonhados pelo teu Deus. Porque aquela armadilha, diz o Senhor, que foi preparada para te enforcar, nela teu inimigo será enforcado. Aleluias! Glória a Deus! É nela que ele será envergonhado. É nela que ele será enforcado, não você. E Deus diz que depois daquele grande feito, Jezabel disse: olha, ainda hoje eu vou pegar ele, eu quero ver quem vai tirar Elias das minhas mãos. Ele não temeu 800 homens, mas ele temeu aquela mulher. E ele correu e se escondeu numa gruta. E ali ele ficou com medo, escondido. E Deus diz: o que tu faz aí escondido? Muitos de vocês ficam escondidos com medo, pensando que Deus não está com você. Deus já te usou tantas vezes para fazer tantas maravilhas, e na primeira adversidade você teme e você acha que Deus já não está mais contigo. Amados, Deus está com você. Amém. Seja qual for o nível de peleja que tu está enfrentando, Deus está com você. Aleluia. Levante a tua cabeça. E Deus fala aqui que Samuel mandou buscar Davi. Hoje Deus, o Espírito de Deus, trouxe alguns Davis neste lugar. Amém. Diga aí para o teu irmão: você é o Davi de Deus. O Senhor hoje te ungirá com a unção de vitória. Hoje Deus determina a tua vitória, amado. Mas é você que tem que crer. É você que tem que acreditar nesse Deus. Eu estou sendo aqui usada por Deus para falar isso para você. Se você não acreditar nisso, você vai fazer que nem o povo de Israel. Você vai morrer no deserto. Amém? Amém. Alguém aqui quer morrer no deserto? Não. Aleluia. Pois saiba
que teve muitos homens, milhares deles, que morreram no deserto porque não acreditaram no Deus que serve. E o Deus Todo-Poderoso diz hoje para você: tome posse da minha promessa na tua vida. Tome posse. Acredite. Alcance. Almeje ser grande. Não almeje ser qualquer coisa. Aleluia. Não almeje ser o velho do carrapato, não. Almeje ser grande. E creia que é Deus que fará você grande. Amém? Eu quero falar para vocês, amados. Tem muitas pessoas aqui que só Deus sabe o que tem passado. Só Deus sabe o que você tem sofrido. Mas eu quero te dizer que se tu crê hoje, o Senhor vai mudar a tua história. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que Ele pode fazer além daquilo que eu e você pode imaginar. Ele é o Deus que Ele vai fazer coisa na tua vida que tu nunca sonhou. Amém? Nunca. Nem passou pela tua mente. Eu quero dizer para você que Deus, Ele fez isso comigo. Eu lembro do dia em que eu me converti. Eu não me converti aqui em Manaus, a minha conversão foi em Porto Velho, quando eu passei alguns dias lá. E naqueles dias Deus tocou poderosamente no meu coração. E eu desejava com todas as minhas forças ser serva do Deus Altíssimo. Mas eu não queria ser qualquer serva. Eu queria ser uma adoradora. Eu queria ser uma serva que tocasse no coração do Pai. Que quando eu orasse, eu sentisse Ele tocar em mim e eu pudesse sentir tocar nele. Quem quer ter essa unção? Amém! Você receberá hoje em nome de Jesus. E eu me lembro que o Senhor disse para mim: eu te usarei poderosamente. E eu achava que Deus, Ele me usaria no banco, assim como vocês estão aí. E eu achava que o banco era o melhor lugar do mundo. E eu me lembro que naquele tempo eu só tinha 2 filhos, Daniel e Diego. Meu esposo, ele não era evangélico. E eu lembro-me que quando eu cheguei em Manaus, a dificuldade era muito grande para mim ir para a igreja com eles 2 pequenos, mas eu ia assim mesmo. E o meu primeiro milagre que Deus fez na minha vida, o meu segundo filho, o Diego, ele nasceu com um dos pezinhos dele torto. E eu havia acabado de ter ele quando a parteira disse assim: ele nasceu aleijado. Aquilo ali me matou. Eu ainda estava no centro cirúrgico. E parece assim que algo destruidor havia descido sobre minha vida. Eu não acredito que eu tive um filho aleijado. Quando eu olhei, na verdade, ele tinha nascido com um dos pés tortinhos. E o Diego, com 13 dias de nascido, ele botou a primeira bota de gesso dele. E eu me lembro que quando ele completou 1 ano, ele tinha 4 meses quando eu me converti. E a primeira coisa que eu pedi ao Senhor era que ele curasse o meu filho. E eu chorava muito, eu dizia: Senhor, eu quero que tu cure o meu filho. Mas eu não tinha nenhuma experiência com Deus. Eu orava, como todo mundo ora, é assim, eu orava e às vezes parecia que eu estava orando para o teto ou para alguma coisa. Eu não tinha noção de que Deus me escutava. Quantos de nós não somos assim muitas vezes, né? A impressão que dá é que a gente está falando só, que Deus não está nos escutando. Mas Ele é tão lindo que Ele me escutava assim. E foi marcada a cirurgia do Diego. E eu me lembro quando eu cheguei na porta da cirurgia, já aguardando, para fazer a cirurgia, já aguardando o médico para vir, o Senhor falou no meu coração: vai embora daqui. E eu peguei meu filho no colo, sumi daquele lugar. E eu me lembro, igreja, que naquele dia, um dia eu entrei na igreja com ele. E eu
não deixava ninguém se aproximar do meu filho. Ai de quem tocasse no pé dele, porque eu já ficava irritada. Ele já tinha quase 1 ano, eu não deixava ele andar, para que as pessoas não percebessem que ele andava assim com a costinha no pé, porque chamava atenção. E aquilo ali era uma dor muito grande na minha alma. E um dia no culto, eu estava sentada assim na frente, como os irmãos aqui são, e a irmã começou a orar. E eu fechei os meus olhos e eu botei assim minha mão um pouco acima do pezinho dele. E eu disse: Deus, cura meu filho. Se tu existe, Deus, cura meu filho. Irmão, foi a minha primeira experiência com o Senhor. Eu comecei a sentir um poder daqui do meio do meu braço até a mão. E ela tremia tanto. E eu chorava, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu ainda não tinha, até então, tido nenhuma experiência com o Senhor. E era uma mistura de alegria, com vontade de chorar, com vontade de pular, era uma coisa tremenda. E a minha mão não parava de tremer, mas no meu coração aquela voz dizia: eu estou curando o teu filho. Aleluia. Amado, a glória foi tanta que eu não aguentei, eu tive que agarrar no pé dele. Mas eu quero dizer, igreja, que a partir daquele momento, meu filho saiu andando. Com os pés direitinho. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que cura. Não existe impossível para esse Deus. E a partir de então, eu passei por muitas lutas, mas as minhas lutas elas eram financeiras. Eu tinha um casamento muito abençoado, do esposo que eu amava muito. E eu me sentia também muito amada, muito bem cuidada por ele. Nossos filhos eram o nosso orgulho. Tínhamos orgulho de cada filho que chegou. E eu só tinha filho homem. Eu tive o primeiro chamado Daniel, o segundo Diego, o terceiro Mateus. E o meu sonho, igreja, era ter uma filha mulher. E todo mundo chegava e dizia: tu nunca vai ter uma filha mulher. Você nunca vai conseguir ter uma filha mulher, porque você só tem filho homem. E aquilo ali me doía. Eu dizia: Senhor, eu creio. Se tu quiseres, tu pode me dar uma filha mulher. E eu me lembro que depois de 4 anos que eu havia tido o Mateus, eu fiz um voto com o Senhor de um valor que eu não podia dar. Eu não tinha condições de dar aquela oferta para a igreja, mas eu disse: Senhor, eu vou te ofertar. E eu quero que o Senhor me dê a vitória de eu ter uma filha mulher. E eu quero que no dia de eu descobrir que eu estou grávida, já apareça o sexo dela. Irmãos, como eu era muito magrinha, realmente passou-se dali 2 meses exatamente, eu engravidei. Só que eu só vim descobrir, eu já estava com 4 meses de grávida. E quando eu descobri que eu fui fazer o exame, todo mundo dizia: é homem. E eu dizia no meu coração: eu creio que é mulher. Sempre acredite naquilo que você pede de Deus. Acredite que Deus ouve a tua oração. Acredite que Deus te escuta. Não importa o que digam para você. O que importa é que quando você pediu para Deus, Ele te ouviu e Ele te abençoou. Amém? Ainda que seja impossível, se cumprirá, porque Deus é Deus do impossível. E ali, amados, quando eu fui fazer minha ultrassom, a primeira coisa que apareceu verdadeiramente foi o sexo. E o médico disse: é uma menina. Ela está sentadinha ali, a Rebeca, glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, ela é uma menina.